Salve, salve galera do Darkside, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de analisar o quarto episódio de Demolidor Renascido. Já avisando de antemão que teremos spoilers por aqui. Se você ainda não assistiu o episódio 4, eu vou falar bastante sobre ele. Eu já falei aqui também no canal sobre os 3 primeiros episódios, que foi o vídeo da semana passada. Se você quiser saber da minha review, só voltar em um vídeo que você vai poder assistir, mas o foco hoje é o quarto episódio, que ele foi num ritmo um pouco mais lento do que a gente estava esperando, né? Eles estão só preparando ali os embates, foi muito diálogo, não teve nenhuma cena de ação, se é que dá para chamar de ação, só o Matt Murdock dando um tapa no Justiceiro, o Justiceiro empurrando ele, aquela coisa dos dois que sempre acontece. Mas daqui a pouco a gente chega na aparição do Justiceiro. Eu vou primeiro comentar sobre o tom do episódio. Ele foi um episódio ruim? Não, não foi, porque eles estão justamente preparando esse meio campo para uma batalha que está para acontecer. Tivemos até um vilão que apareceu ali no começo e no final do episódio, que eu já vou explicar para vocês quem que é ele. Mas foi basicamente isso. Muitas conversas, dilemas do Matt, problemas com o Fisk. Vimos também mais um pouco do relacionamento do Matt, que agora aparentemente ele evoluiu mais, que a pessoa já tá ali morando com ele, mas por enquanto não tem nenhum link assim que a gente possa utilizar. A médica, a terapeuta, ela vai ser importante em algum momento da história, até porque ela é a conselheira do Fisk ali, ela está tratando o Fisk junto com a Vanessa, é como se fosse uma terapia de casal. Se isso vai dar certo, ninguém sabe, eu diria que ela está correndo sérios riscos ali e pode ser isso que acabe unindo o mundo dela com o do Matt. Fora isso, tivemos ali também um caso, né, que ele precisou resolver e a gente entendeu um pouco de como passa a cabeça das pessoas, né, de um mundo completamente devastado, de uma região sobretudo muito violenta. 2 pontos de atenção com relação a essa questão mais trivial ali, que não é o foco exatamente da série, que é o Matt resolvendo os casos. Um deles caiu no colo, ele precisou pagar um favor que ele estava devendo, ele foi até lá à prisão, conseguiu um bom acordo pro detento, né, que vai ter que ficar 10 dias de reclusão, mas ele acabou tendo mais contato com a história daquele personagem que roubou ali algumas coisas e foi encaminhado para a cadeia. E ele explicou por que ele fez aquilo, quais os motivos que o levaram, ele até se abre de fato para o Matt e o Matt acaba se sensibilizando com a história e isso acaba desencadeando outras coisas na cabeça dele. Depois dessa conversa, dessa reflexão que ele teve, ele foi até o local de morte do Tigre Branco e encontrou que a polícia obviamente não iria atrás, porque era um cara que eles culpavam, que eles falavam que era condenado pela morte de um policial, eles não iriam investigar a fundo. E ele encontra a cápsula da bala e ela tá lá com o logo do Justiceiro. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente que esse detento, ele cita o Skrull. E o que pegou muita gente de surpresa, né? A gente assistiu ali os eventos da invasão secreta, mas não é uma notícia assim que é de senso comum, por exemplo, de que os Skrulls existem, ou se eles estão integrados à sociedade agora. Era o objetivo do Nick Fury. Isso aconteceu? A gente não sabe. Provavelmente a gente não está falando de um tempo anterior à invasão secreta. Deve ser os eventos que sucederam tudo que a gente acompanhou na série da Marvel. E se já está nesse nível, e eu espero que eles expliquem um pouco melhor, é mais um elemento que pode ser trabalhado tanto dentro do Demolidor, quanto em algum outro filme ou alguma outra série aí que vai suceder o Demolidor. Mas fato é que a gente não sabe ainda se é senso comum que os Skrulls agora vivem em sociedade com os humanos. Certo. Agora eu já falei sobre o primeiro emprego do Matt Murdock. Daqui a pouco eu vou falar do segundo emprego dele, que ficou ali mais pro final do episódio, com o encontro dele com o Justiceiro. Agora eu vou falar um pouco sobre o Fisk, da impotência que ele tem nesse momento para destravar ali questões burocráticas que são do interesse dele, segundo ele,
são bons para a população. A gente não sabe exatamente o que ele está fazendo, ele ainda não explicou para mais gente o plano dele de ter se tornado prefeito, de querer fazer coisas para ele, né? Obviamente que ele não está pensando na população, mas é o pano de fundo que tem. A gente viu isso claramente ali quando ele tenta aprovar a revitalização do porto. Ele só queria chegar lá e falar, ó, vou divulgar para a imprensa que eu vou fazer aqui e acabou. E tem a assessora dele explicando, ó, não funciona assim. Você precisa passar por uma série de processos até que ele seja aprovado, que já gera uma frustração muito grande, afinal não tem muita gente que diz não para o Wilson Fisk. Aliás, essa assessora está correndo sérios riscos de ser passada na série, que em algum momento ele vai estourar. Isso é fato. Ele não vai continuar aquele personagem centrado, todo certinho, procurando o melhor para a população. Em algum momento ele vai surtar. A gente já teve um vislumbre disso, que eles falaram lá daquele romance que a Vanessa teve com um pintor, e ele falou que ele resolveu essa questão. Ele resolveu prendendo o cara. O maluco tá em cárcere privado ali, o Fisk vai visitar ele e tal, mas fato é que ele não aceitou muito bem essa traição, essa infidelidade, que é o que eles retrataram e o que eles trataram junto com a psicóloga ali durante o episódio. Agora sim, chegamos ao coração do quarto episódio do Demolidor Renascido, que foi a aparição do Justiceiro depois ali da investigação do Matt Murdock, que ele vai e encontra a cápsula da bala, já falei pra vocês, e ele sabe exatamente onde está o Justiceiro. Aliás, é simplesmente incrível como o Frank Castle aparece ali já no início da conversa dos dois. Ele já vem naquele estilo justiceiro mesmo, louco da vida, atacando quem tivesse na frente, com aqueles berros bem característicos propriamente do Jon Bernthal. Quem assistiu The Walking Dead sabe que era muito semelhante o que ele fazia, e mostrando o personagem totalmente sequelado, mais do que ele já é, né? O Justiceiro, afinal, não é uma pessoa muito conhecida por ser centrada. Ok, mas a aparição do Justiceiro era só um fanservice? Eu diria que não. O Matt Murdock foi procurá-lo com uma intenção. E eu entendo que seja para buscar vingança pelo Tigre Branco. Ele se vendo impotente e aposentado, entre aspas, do personagem dele, do Demolidor, ele jogou a responsabilidade para cima do Frank Castle. Falou, ó, os caras estão aí utilizando o seu logo, estão aqui customizando bala, e aí, você não vai fazer nada? Aí o Frank meio que desvia do assunto e fala, ó, você tá aqui e não é por isso, é por outro motivo. E tem todo aquele longo discurso sobre a morte do Fog, tem até lá o momento que o Demolidor acaba chorando, né? Ele desaba pra gente ver o quão fragilizado ele está realmente depois da morte do Fog, que vai ser muito importante com o decorrer da temporada, e já se apresentou com uma relevância muito grande, porque, afinal, ele tentou matar um mercenário, e é algo que o Frank até instiga, tipo, vai lá e termina o serviço, e depois acabou matando mais 2 policiais corruptos. E isso era algo que nós não vimos em todo momento ali da Netflix com o Demolidor. E será que essa foi uma aparição pontual do Justiceiro? Eu acho extremamente improvável. Ele deve aparecer mais ainda na temporada, afinal ele não vai ficar quieto, que tem um monte de gente aí utilizando o brasão dele, que está se passando por ele para fazer justiça, que não é exatamente a justiça do Frank Castle, né? Ele mata bandidos, o Tigre Branco não era um bandido, eles acabaram se utilizando esse artifício para acabar com mais um personagem. Aliás, isso me traz para uma reflexão aqui que me deixa um pouquinho preocupado. Eles estão jogando muitos elementos de várias coisas assim, sem explicar muito. O Tigre Branco apareceu, a gente não tinha nenhuma referência dele e já acabou, passou rapidamente. Agora tem os Skrulls. Será que eles vão explicar durante a temporada o que aconteceu? E por último temos um novo vilão, que é o Muse. Será que eles vão utilizá-lo ali com mais frequência? Eu acredito que sim. E isso me causa um pouquinho de medo. Que ele será um vilão que terá 2 adversários. O Fisk, que não vai querer um psicopata na cidade. E o Demolidor, obviamente, não vai ficar quieto diante disso. Será que a gente vai ter uma união entre os dois? Eu ficaria muito chateado de ver uma união entre o Wilson Fisk e o Demolidor. Eu acho que não orna com a série, não orna com nada do que a gente viu até hoje, porque os caras são inimigos mortais. Um não suporta o outro, e eu acho que seria um erro
se eles viessem por esse caminho só para poder derrotar ali o Mewsy. E já que eu estou falando dele, o que é esse cara que apareceu aí no começo do episódio e no finalzinho dele com uma máscara cheia de sangue? Poderia ser o Barão de Sangue, por exemplo? Não, o Barão de Sangue é outra vertente, ele é meio que um vampiro. O Mewsy não, ele é um psicopata, ele tem poder sobre-humano, é extremamente inteligente e narcisista. O que ele faz ali com as vítimas dele, na cabeça do próprio Mewsy, é uma obra de arte. Então ele pega as vítimas, acaba dilacerando elas, tira o sangue. Vocês viram ele excitado ali com o fato de estar tirando o sangue de uma vítima que ele pegou. E ele deve ser mais explorado para os próximos episódios, mas é de fato um vilão muito perigoso e difícil de ser batido. Daí que eu tô falando que pode surgir essa união sinistra entre o Wilson Fisk e também o Demolidor. Eu tô para apostar que é por conta deste personagem que o Demolidor vai tirar ali a roupa dele do armário e falar, não, agora não dá mais para eu ficar quieto, eu preciso combater esse cara porque ninguém vai fazer nada, afinal ele tem poder sobre-humano. Será que ele vai precisar da ajuda do Justiceiro, por exemplo? Não é muito do feitio do Matt pedir ajuda, mas quem sabe isso não pode acontecer. No geral, foram esses os principais pontos do episódio número 4. Agora é aguardar na próxima terça-feira o 5º episódio. Eu tenho gostado muito do tom que eles estão dando para a série. Aliás, um fato curioso é que eles mudaram um pouco ali a abertura do Demolidor, mas é a mesma trilha sonora e ela continua impecável. É uma das poucas séries em que eu deixo rolar de cabo a rabo ali a abertura da série, né? A música toda, porque é muito legal, sério. Eu deixava isso com Game of Thrones e agora eu deixo também com o Demolidor. Depois me digam o que vocês acharam dessa nova abertura da série. Eu vou ficando por aqui e já agradeço de antemão a sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, comente aqui no vídeo o que você achou de mais um episódio do Demolidor, o que você está achando da série como um todo. Já falei para vocês e repito, eu estou gostando e espero que siga neste mesmo ritmo, porque agora com o Mewsy as coisas tendem a ficar ainda mais violentas. Lembrando que Demolidor tem classificação como série mais 18, então não é para a galera mais nova, é focada num público mais adulto. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou Afonso Malatesta, é um prazer tê-lo aqui. E se inscreva no canal e ative as notificações, porque temos conteúdo novo toda semana. Fechado, minha gente? Então até a próxima quinta falando sobre mais um episódio e nos vemos em qualquer outro conteúdo durante a semana. Valeu, gente, até a próxima. Valeu!